Por acaso você tem uma amiga que não sabe contar fofoca? Pois bem, eu te apresento a Freida McFadden. Eu acho que não é assim que fala. É uma pessoa que tem grandes ideias, grandes fofocas, mas não sabe explicar nenhuma delas. Ao contrário da sua amiga, eu só conto fofocas com pequenos detalhes e não sei resumir eles. Falando da A Empregada. A história acompanha a Millie, nossa protagonista, que ela começa numa entrevista de emprego para um casal chamado Winchester. Ela tem um pequeno segredinho que a gente ainda não sabe. Começa a acompanhar ela dentro dessa casa enquanto ela é a empregada. Mas tem umas coisas estranhas que começam a acontecer. Aparentemente, os Winchester, eles têm algum tipo de segredo também. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse livro. E no final, nós vamos, eu e você, reagir ao trailer juntos. Para começar, eu queria falar que isso não é nenhuma forma, algum tipo de ataque à escritora ou a pessoas que gostam desse livro. Tudo bem eu não gostar desse livro e outra pessoa gostar. Vamos começar. Senta que lá vem história. O livro já começa avisando que a gente tá dentro da mente da Millie, a nossa protagonista. Começa com ela lá na entrevista com os Winchester, que na verdade é só com a Nina. A Nina é a esposa, dona da casa. Estão na entrevista, conversando, se deram super bem. Se você for aceitando esse emprego, você vai ter que morar aqui com a gente. Abre a porta, ela vê que é um sótão. Pequenininho, tem uma janela, tem uma cama de solteira, mas ela pensa, não posso reclamar. Por que ela não pode reclamar? Porque ela está morando no carro dela. Ela não pode estar morando no carro dela. Por quê? Porque ela está em liberdade condicional. É isso mesmo, minha gente. Ela foi presa. E esse é um dos segredos dela. Por que ela foi presa? Não sabemos. Ela olha pela janela e avista direto pro jardim da casa. E ela vê que tem um jardineiro ali. E ela fala assim, nossa, de longe, isso é de longe. Que jardineiro gostoso. Por que que eu estou comentando isso pra você, que ela acha ele gostoso? Porque ela fala isso todas as vezes que ela vê esse homem. Ela fala dos músculos dele, fala que a camisetinha dele é apertadinha, que dá pra ver tudo como ele é gostoso. Todas as vezes. Ela desce, ela entra no carro, vai embora, né, depois da entrevista dela, e ela tira o óculos falso dela. Porque na cabeça dela ela pensou assim: eu não posso pagar de gostosa bonita, roupas largas, e ela coloca um óculos pra ser menos atraente. Tá bom? Você que usa óculos, desculpa, você é menos atraente, então. Ela recebe a ligação e a Nina, a dona da casa, fala assim: venha, gata. Aparece quem? O Andrew. Andrew, ele é o marido, né? O dono da casa, o Winchester. E ele fala assim: ele vira pra Nina e fala assim: e essa aí é quem? Aí a Nina fala assim: meu bem, eu falei pra você que a gente precisava de uma empregada. Fala oi pra empregada. E a empregada pensa assim: gato. Vou ler pra vocês uma frase direta do livro, tá? Também é difícil não notar que ele é muito mais atraente do que a esposa, mesmo com a aparência impecável dela, o que me parece um pouco estranho. Então eu já aviso, spoilers pra vocês, viu, gente? O resto do livro inteiro ela vai ficar falando como ele é lindo e maravilhoso. Por que que ele tá com essa mulher? Eles não se conhecem. Acompanhamos a Millie indo lavar o banheiro da Nina. E como sempre, tá o maior caos. Ela pode limpar na terça-feira e na quarta já tá sujo. E ela vê um armário assim, que ela sabe que é um armário de remédios, e por algum motivo ela fica muito curiosa. Ela quer muito olhar. E quando ela abre, tá cheio de remédio no nome da Nina. Ela olha um dos remédios, ele chama haloperidol. É um medicamento antipsicótico usado para tratar esquizofrenia, transtorno bipolar, delírio, agitação e psicose aguda. E ela tem vários. Ela fecha assim a porta muito rápido, porque a Nina tá chegando e ela fala: tá fazendo? Ela, estou limpando. Ela fala assim: com o que que você limpa? Aí ela mostra o produtinho. A Nina pergunta: mas é orgânico? Aí a Billy fala: não, não é. Ai, gosto. Você acha que acabou? Não acabou, não. Aí a Nina fala assim: viu, como que você limpa as coisas? Aí a Millie fala: assim? Assim, não. Fala pra mim como que você limpa quando eu não tô aqui. Aí ela, assim, da mesma forma. Ela assim, você não pode ficar enganando, tem que limpar direito. E sai do banheiro. A Millie fica muito intrigada, porque ela vê os remédios. A Nina tem uma tendência sempre de falar que falou uma coisa e não falou. Ela fica meio fissurada e ela quer descobrir. E ela vai falar com quem? Com o Enzo. O Enzo é quem? O jardineiro. O jardineiro que ela acha gostoso, que a gente tem que ser lembrado toda vez que ela acha ele gostoso. Uma coisa que eu não contei foi que no dia que a Millie começou a trabalhar nessa casa, o Enzo foi falar com ela. E ele só fala italiano. Ele não fala inglês direito, ele vira e fala uma palavra em italiano que ela não entendeu, não compreendeu. E ela vai pesquisar no celular dela, que inclusive a Nina deu um celular novo pra ela. Pesquisa e ela vê que a palavra em italiano é
perigo. Eu falo pra vocês, telespectadores, procurou no celular dela o que significava, né, perigo em italiano. Mas aí ela nunca mais usou esse negócio. Essa interação que ela tem com o Enzo, ela fala uma palavra em espanhol pra ele, pela terceira vez. Porque ela falou, o que que ela falou? Gracias. E ele assim, isso é espanhol. Ai, desculpa. Aí ela tem uma outra interação com ele, ela falou que graças de novo. Aí na terceira vez ela fala graças, ela não fala graças, ela fala outra palavra em espanhol, novamente, e ele novamente tem que falar assim, sua burra, isso aí em espanhol eu falo italiano. Ela tem um celular dela, mas ela só usa quando ela precisa. Antes dela conseguir falar com o Enzo, a Nina aparece e é a segunda vez que isso acontece. Essa mesma cena acontece pela segunda vez. Ela vai lá falar com o jardineiro que ela acha gostoso, só que a Nina aparece e ela fala assim, segurou, chegou o dia. E a nossa protagonista, Millie, ela vai lá falar com a supervisora dela da condicional. Por que eu tô te avisando? Estou te contando essa parte. A moça fala assim pra ela, ai, que bom, tá com emprego novo, né? Que legal. Fala pra ela que ela tem que ter uma vida social, que ela tem que paquerar um pouco, voltar, né, pra vida real, porque ela passou 10 anos na cadeia. Quando a moça fala assim, você está namorando? Você está paquerando alguém? Na mesma hora, ela pensa o quê? Ela pensa no patrão dela. Ela pensa no Andrew. Andrew, o patrão dela. E ela pensa, gato, ele eu namoraria. Gata, você tem outras prioridades, pelo amor de Deus. Eu não falei muitos detalhes, mas o Andrew tá sempre defendendo ela, falando, nossa, como essa comida cheira bem. Aí a Nina tem um surto, ele fala assim, não, tá tudo bem, deixa a Nina assim, às vezes ela fica mal. Eu vou dar um pouco de benefício da dúvida, porque ela ficou 10 anos presa. E ela recentemente, não fala com o tempo, mas recentemente voltou pra vida social. E eu quero acreditar que, tipo, ela não teve muitas interações boas. Mas eu passo pouco pano pra ela. E aí passamos pra outro dia. E a gente tem a reunião da APM, que é Associação de Pais e Mestres. Porque a Nina tem uma criança. Uma criança chama Cecília. Não é Cecília, é Cecília, tá bom? Então quando eu falar o nome dela é Cecília ou CC. É, CC, é o nome dela, não é Cecília. A Nina, ela é vice-presidente. E a reunião vai ser lá na casa dele. A Cecília, a CC, ela aparece. Ai, me ajuda com o negócio no computador? Ele fala assim, ai, ajudo sim. Só dele falar que ajuda a filha, arrumar um negócio no computador, ela já fica assim, meu Deus. Ele é um pai incrível. Eu vou ler pra vocês a interação deles aqui. Ó, ó. Ai, ela se parece tanto com você. Aí ele fala assim, parece nada, porque eu não sou o pai biológico dela. Ele fala que ele conheceu a Nina quando a criança ainda era um bebezinho. A Millie acha isso um nível altíssimo de homem. Ela vira e fala assim, Andrew Winchester é alguns pontos do meu conceito. Ele não só não escolheu uma supermodelo, como se casou com uma mulher que já tinha uma filha e criou como se fosse dele. Ai, gente. Mas simplesmente ela fica falando que ele é lindo e maravilhoso, que ele poderia ter uma modelo novíssima, mas que ele é maravilhoso só porque ficou com alguém, uma mãe solteira. Cadê os direitos da mãe solteira? Quando começa a reunião da APM, se uma delas come, né, o canapé que elas estão comendo, fala assim, nossa, meio frio ele, né? A Nina fala assim, eu sei, eu pedi pra minha empregada pra ela esquentar, mas ela não esquentou. E ela não pediu, ela nunca pediu isso. E aí uma delas fica assim, realmente, é muito difícil arranjar empregado bom esses dias, hoje em dia. Eles são bons, eles nem falam inglês, hahaha. E todas olham pro Enzo, porque ele é muito gato, né? Menos a Nina. A Nina fica seríssima. Aí a Millie pensa assim, lógico que ela fica séria. Olha o esposo, o marido dela, ele é um gato, por que que ela vai olhar pro Enzo? Você vai, conversa vem. Aí a Nina fala, porque eu e o Andrew vamos ter um bebê. Aí todo mundo, ai, que bom! E uma delas manda assim, e tinha uma coisa estranha, diferente, que você tava comendo 5 vezes mais que nós juntas. Eu sabia! Aí a Nina fala assim, não, eu não tô grávida. Nós estamos indo numa clínica e já já vai funfar isso e vai funcionar. Aí elas, depois desse fora horroroso que ela deu, a Nina fala assim, vou no banheiro, já volto. Aí pra quê? A Nina sai, as três começam a falar mal dela. Um clássico, né? Porque todas as mulheres se odeiam. Aí a Millie fica um pouquinho assim, nossa, que falsas ridículas, né? Eu achei que elas eram amigas, mas claramente não são. Um pedaço de informação muito importante que uma das mulheres fala pra gente né, é difícil também, até porque ela já esteve numa clínica de gente doida. Ela fala desse jeito. Nessa hora, a Millie pensa assim, nossa, por isso que às vezes ela fala uma coisa e não fala, porque ela é clinicamente diagnosticada com alguma coisa. É o dia da consulta que eles vão ter lá na clínica de fertilização. E aí fica a Millie e a Cecília na casa sozinha. A Cecília chega assim da escola.
joga o sapato pra um lado, joga o sapato pro outro. Criança, você pode pegar seu sapato e colocar no lugar de sapato? E a criança fala, eu não. Ela vai lá, faz um lanche pra criança. A criança odeia, joga no chão. E aí, na hora, a Millie se levanta e fala assim, é hoje que eu ensino essa criança um pouco de educação. Só que na hora que ela vai fazer isso, o casal chega, abrindo portas, já brigando. E aí, claramente, a gente consegue ver que a consulta deu muito mal. Aí a Millie pergunta pra Nina, tá tudo bem, Nina? A Nina manda assim, sua intrometida. Aí ela pergunta, Andrew, você quer conversar? Aí, não, tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar? E ele fala assim, tem um musical que a Nina vive falando, que ela queria muito, muito assistir, que é lá na Broadway, né? Procurar os ingressos e um hotel também pra gente ficar. Lógico, lógico que eu faço isso. E na cabeça dela ela tá pensando assim, como ele é um marido perfeito, até nessas horas, entendeu? Quando eles estão desesperados, ele pensa nela. E aí ele faz tudo por ela, enfim. E aí nessa mesma noite, a Millie começa a escutar os dois gritando. Basicamente, a Nina gritando, falando que a culpa era dela, que ela sente muito, muito mal, porque ela não é mais jovem e que ele devia estar com uma mulher mais jovem. E aí ela escuta um barulho. Ela fica chocada assim, né? E de repente aparece. Isso que ela tá na escadinha do sótão assim, aí aparece aqui assim, ó. A Nina. A camisola da Nina tá cheia de sangue de um lado. E aí, na mesma hora que ela vê o sangue, a Millie pensa: cadê o Andrew? E a Nina vira pra ela e fala assim: sua nariguda, tava escutando nossa conversa? Ela, não, eu ouvi um barulho, eu queria saber se tava tudo bem, não sei o que. Ela falou assim, eu só me cortei um pouco. E você vê que a mão dela tá sangrando. E ela tem quase certeza que a Nina matou o marido dela. Na hora ela vira e fala assim, cadê o Andrew? Aí de repente você ouve, né, a torneira ligando e ele, né, mexendo na água. Ela... E a Nina fica assim, tá feliz? Ele tá lá lavando a mão. É o seguinte, de manhã. E a Millie tá fazendo o café da manhã da Nina. Começa a perceber que a raiz do cabelo dela, porque a Nina não é totalmente loira, de verdade, ela pinta o cabelo, então tá parecendo a raiz do cabelo dela. E ela fala assim, nossa, a raiz dela tá cada vez maior. Ela tá cada vez mais bagunçada. Aparece o Andrew. E aí ele comenta, você tem uma sujeira na sua blusa. E ela fica totalmente envergonhada. E o Andrew vira e fala assim, depois você avisa a Millie e fala pra ela quando você vai estar disponível, porque eu vou te levar no musical que você tanto quer ver. E ela assim, muito obrigada. E aí ele se abraça assim, beija. A Millie fica com ciúmes. Ela falou que ela sente uma pontada muito forte, assim, de ciúmes. A Nina vai junto com ele pra dar tchau pra ele no carro, né? Aí aparece o Enzo, o jardineiro, que ela acha gostoso, tá com uma caixa, uma caixona. E aí ela fica seduzida por ele enquanto ele bebe uma água. E ela pensa assim, nossa, deve ser porque eu passei 10 anos presa, entendeu? Sem um contato. E ela pensa, por que não? Ela vai até o Enzo jardineiro, passa a mãozinha nos peitos dele e fala assim: e aí? Nossa, ele vai super me corresponder. Ele vai me pegar aqui, me levar lá pro sótão e vai ficar comigo, ó, até a noite cair. Primeiro, com a Nina na casa? Isso nunca aconteceria. Ele faz a maior cara de terror e vai pra trás e fica assim. Fala umas coisas em italiano e ela fala assim: olha, eu não falo italiano, mas eu sei palavrão quando eu escuto um. E aí ele faz assim, vaza da sala e antes dele ir embora mesmo, ele vira pra ela e fala assim: sai daqui, Millie. Perigo. A Millie está lá, esperando na aula de sapateado, balé da Cecília. E aí tem uma outra moça sentada junto com ela. E eu quero ler para vocês uma parte desse capítulo. Ela olha e fala assim: com base em sua pele naturalmente lisa, sem sinais de facelift nem de botox, suponho que tenha mais ou menos a minha idade, o que me faz pensar que ela também não está ali buscando a filha. É uma das criadas como eu. Minha gata, primeiro, ela poderia ser uma mãe jovem. Segundo, esse livro eu acho que é de 2021, 22. Como assim você sabe como ela fez um botox ou não? Botox é muito mais simples hoje em dia. Ela novamente julgando uma outra mulher do lado dela que ela nem conhece. Começa a conversar e pergunta se ela quer uma aspirina, que ela tá com cara de quem tá com dor de cabeça. E ela fala assim, meu Deus, como que essa moça sabe? E ela aceita a aspirina e pergunta qual que é a sua criança. E ela fala, gêmeas fulana. E a sua criança é qual? Ela fala assim, Cecília Winchester. Boa sorte, gata. Quer outra pastilha aqui de dor de cabeça? Porque você já sabe, né? Ela é meio... Ela faz literalmente isso com a cabeça, né? A Millie fica assim, mas como que você sabe? Aí a moça fala assim,
Gata, todo mundo sabe. E mandam nossa, tadinha, a Cecília era tão novinha quando isso aconteceu. Boca de sacola. E aí a Miri pergunta assim, aconteceu o quê? Do que você tá falando, né? Ela falou assim, ué, todo mundo sabe. Ela drogou a Cecília, se drogou e tentou matar a sua própria criança. A criança só ficou salva porque a ambulância e os policiais apareceram. Meus queridos, ela recebe a notícia de uma mulher aleatória, simplesmente conta uma coisa dessa e fala que a Nina tentou matar a filha dela. Ela sabe que a Nina ama muito essa filha dela. Ela sabe, ela vê, conhece histórias, ela já ouviu e sabe da depressão pós-parto, né? Que isso é uma coisa muito real. E ela fica assim, meu Deus, gente, será mesmo? Aí ela é já convencida. Ela nem pergunta mais informações, ela simplesmente se convence e fala assim, não, mas é realmente porque ela é maluca mesmo. Quando ela volta, a caixa ainda tá na mesa. Abrem a caixa e a caixa tá cheia de coisinhas pra beber. O Andrew fica muito deprimido, né? Porque eles sabem que não vai dar certo. Vou ler pra vocês uma parte aqui, mas outra parte. Pensamento da Miri. Parte de mim se pergunta por que ele iria querer ter uma filha com Nina. Em especial depois do que ela fez com Cecília, ou quase fez com a Cecília. Como ele poderia confiar um bebê nas mãos dela depois de Nina ter feito algo assim? Gata, porque se ela foi pra clínica, ela melhorou, ele confia nela. Você não conhece eles. Esse é o negócio. Ela não conhece de verdade os dois. Durante o livro é assim, ela vai tendo certeza das coisas. Ela tem informações e ela já cria a história inteira na cabeça dela. Aí ela coloca a mãozinha assim no Andrew, aí ele coloca a mãozinha em cima da mão dela e ela fala que na hora ela sente a eletricidade passando por eles. E nesse momento ela admite oficialmente pra ela mesma: eu gosto desse homem. Quero ficar com esse homem. Na hora da janta, a Millie chega e fala assim, viu? Comprei o ingresso do musical, né? Aí a Nina fala assim, tô tão ansiosa, eu não vou aguentar uma semana e meia. A Millie fica assim, parada, fala assim, gata, é este domingo agora, não o próximo domingo. E a Nina já surta, como sempre. A Nina é sempre 0 a 100. Lógico que não. Eu falei que eu não estaria disponível nesse dia. É o outro final de semana. Ela falou assim, você falou pra mim que não era nesse domingo, no próximo. Isso já faz uma semana. Então, faz com que esse domingo agora é o domingo que você estaria disponível, que eu comprei os ingressos. Surto. Começa a gritar loucamente. O Andrew aparece. Tá todo mundo gritando. A Nina vira assim pra mim e fala assim, se ele não funcionar, se ele não conseguir dinheiro de volta, eu vou descontar do seu salário. Eu lembrei um negócio que eu coloquei ali que eu tinha que falar. A Nina vira e fala assim: eu não vou estar disponível, porque a Cecília, ela vai pro acampamento. E depois ela fica 2 semanas e eu quero levar ela e dar tchau pra ela. Aí a nossa grande protagonista Millie vira e fala assim: fica 2 semanas sem ver a filha? Não pode, mas tentar matar ela tá tudo bem. Chega o dia de levar a criança para o acampamento. As duas vão embora. E aí ela já olha pro Andrew. E aí ele vai na direção dela e fala assim: eu tenho uma confissão para fazer. Millie já fala assim: agora. É agora que ele vai falar que ele gosta de mim. Agora que nosso amor vai florescer. Eu não consegui reembolso nenhum do ingresso. E aí o Andrew, ele vira e fala assim: vai você! Vai você, é uma amiga sua. Né? Aproveita pra ir. Ela fica assim: gente, que amiga? Não tenho amiga nenhuma. Você não quer ir sozinha? Eu vou com você então. E na hora ela recusa. Ela fica assim, não, a Nina não ia querer isso aí. Mas a Nina ia querer que você se divertisse. Falso. Ele não é idiota. Falso. E ela fica assim, ai, será? Então tá bom, eu vou. Eu não contei pra vocês que um dos 1000 surtos que a Nina teve, ela tirou um monte de roupa do armário dela, colocou num sacão de lixo enorme e falou assim, ai, é que essas roupas não me servem mais. Aí ela olha pra Millie e fala assim, olha, seu tamanho, que curioso, você não quer? E ela abre, são vários vestidos, tudo branco. Porque a Nina sempre tá vestindo branco. Seria muita sacanagem se eu fosse no musical com o marido dela, com a roupa dela. Seria horrível. Mas eu vou. E eu queria fazer um comentário aqui que eu acho que vai ser diferente do livro pro filme. Um detalhe muito específico na minha cabeça, não sei porquê. Ela conta, o vestido é branco, ele é frente única, ele tem uma parte de renda e ele vai até o cotoco do joelho. Fala que ela não tem sapatos pra ir e ela vai com uma sapatilha preta, que é a única coisa que ela tem. E eu tenho certeza absoluta que no filme o vestido vai ser diferente. Ele vai ser muito mais curto e ela vai estar de salto. Estou colocando meu bingo aqui, vamos apostar. Aí quando ela senta no carro, o vestido sobe tanto que ela tá com medo que apareça a calcinha dela. Gente, a coxa dela, o fêmur dela é desse tamanho. Millie percebe que ele tá dando uma olhada pelo vidro, né, da frente do carro e tá olhando o reflexo. Porque ele está olhando, está secando as pernitas dela. E aí na hora ela fica assim, ai, ai, e daí?
deixa, vamos se divertir, porque olhar não arranca pedaço, enquanto ela usa o vestido da esposa dele. Eles chegam lá e ela nunca viu nada disso, né? E ele, fofa, e fala que é muito legal ver o mundo pelos olhos dela, porque ela tá vendo tudo pela primeira vez. Noite Cinderela dela, né? Ela se acha uma princesa e, como sempre, fica se comparando com a Nina, fica falando que ele merece muito mais. E ela recebe uma mensagem no celular dela, que é da Nina falando assim: não esquece de jogar o lixo fora. Nunca esquece o lixo, mas a Nina sempre avisa. E é nessa hora que ela fala assim: tô viajando, tô maluca. Eles vão pro restaurante francês. Quando eles entram no restaurante, ele está com a mãozinha na lombar dela, né? E vai levandinho ela assim até a mesa. E ela olha pelo espelho e fala assim: nossa, quem olhasse ia achar que a gente era um casal. E eu não vou falar nada, não. Eu acho que a gente parece um casal muito melhor. A Nina liga pra ele. Aí ele fica tipo assim: eu não sei o que aconteceu. Ele começa a desabafar. Mas ultimamente a gente só conversa e 90% das nossas conversas é grito e briga. Aí ele conta pra ela que desde da coisa da clínica de fertilização, eles não transam. Eles terminam de jantar e eles acabaram tomando 2 garrafas de vinho. Então, os dois estão um pouco alterados. Ele tava de carro e ele fala assim: ai, vamos pro hotel. Eu já tinha pego um quarto mesmo, vamos pro hotel. E ela fica assim: ah, melhor não. Ai, você não confia em mim? Otário. Aí eles pegam um táxi e vão pro hotel. Como sempre, o vestido dela que vai, sobe até a calcinha dela. E ele está descaradamente olhando pras pernas dela. Aí ela olha pra ele assim. Aí ele, que foi? E ela, para! Você fica olhando pras minhas pernas. E ele falou assim: ai, o que é bonita pra se olhar. E ela vai dar um tapinha nele assim: ah, para! Ela quer se justificar por ele. Porque ela fala assim: ele quer sim ser fiel a Nina. Aí ela adiciona, né? Ele quer sim ser fiel, só que tem tanta coisa acontecendo. E aí ele tá num momento muito delicado, por isso que ele tá assim. Ela fica, nós dois estamos bêbados. Ela tentando justificar traição, né? Talvez pra não se sentir tão mal. Ai, aconteceu. Ah, aconteceu. Caiu no. Aconteceu. E ele fala pra ela como ela tá linda essa noite. Aí o carro faz uma curva assim. E aí o corpo dele cai em cima dela. E aí ela vai bater a cabeça na janela. E ele coloca a mãozinha assim. Então ele fica com a mãozinha assim, aqui assim. Porque ela fala que ele tá com a cabeça no cangote dela. E ele fala: Millie. E ele beija ela e ela beija ele de volta. Sim, eles se beijam no táxi. Eles se beijam no elevador do hotel. Eles se beijam no quarto. E eles fico a noite inteira. E eu vou apresentar pra vocês 2 furos no roteiro. Enquanto ela tá falando que ele foi, ai, foi incrível, minha noite foi incrível. Eu não sei quando foi a última vez que ele fez, mas a minha vez faz muito tempo. Como assim você não sabe? Ele te falou no jantar. Segunda informação. Tá falando pra gente que ela tinha preservativos na bolsa dela. Desde que ela achou que ia acontecer alguma coisa com ela e com o Enzo, o jardineiro que ela acha gostoso. Meu bem, você não sabia que ia rolar. Ela mesma fala, ah, acho que eu tô me sentindo assim porque fazem 10 anos. Ela mesma fala que ela toma um impulso. Então, não vou tentar arranjar e melhorar esse livro. Não, não é meu trabalho. Eles acordam no dia seguinte, estão conversando, e eles falam tanto que tá tudo bem entre eles, tá tudo bem entre eles, que a Nina nunca vai poder descobrir isso. E aí ele fala, olha, eu não me arrependo, viu? Foi uma noite maravilhosa. E aí, antes dela entrar no banho, ele vira e fala assim pra ela, ai, porque eu queria muito ter te conhecido antes. Ah, tá. Aí no caminho, ela fala que tem aquele silêncio, assim, eles estão conversando muito, só o rádio toca, mas o vestido dela continua entrando na bunda dela. Foi tudo culpa desse vestido. Meu bem, a traição iria acontecer mesmo se você tivesse de calça jeans e uma blusinha de uniforme de algum salão preto, escrito o nome. Fisk, um vestido não ia justificar a traição. Acorda pra vida! Ela olha pra ele porque ela vê ele secando as pernitas dela e ele fala assim: ah, saideira. Saideira vai ser minha mão na tua cara, seu vaca. Pra acabar com a magia de Cinderela dela, porque deu meia-noite já, ela vê os lixos. Porque ela não passou a noite em casa. Porque ela estava com o Andrew. Ele já percebe o desespero. Ele sabe que ele conhece a esposa dele. Eles entram em casa e ele vê o Enzo, jardineiro, vai até o Enzo e fala assim: tchau, Enzo, boa tarde. Olha, eu preciso que você leve o lixo pra mim. Cinquentinha? O Enzo olha pra Millie, que eles já tinham trocado olhares e ele fez tipo assim. Aí ele, não, não vou levar.
Aí ele disse assim: você vai levar sim meu lixo, você trabalha pra mim. Você vai levar meu lixo embora. Ela vai aumentando até chegar a $200. E aí o Enzo fica tipo, bom, ele aceita e leva todo o lixo embora. A Nina chega lá no final da tarde, a Millie faz a comida como sempre e a Nina manda um que delícia! A sua comida tá uma delícia! Você não comia bem assim na prisão, né? A Nina sabe. Olá! É o dia seguinte. Dormiram bem? Virou domingo. A Nina tá gritando por alguma coisa novamente. E quando a Millie entra dentro da casa, a Nina já aponta pra ela: eu vou ligar pra polícia. Você quer voltar pra prisão? E ela assim. A Nina fala: você roubou minhas roupas. Você roubou minhas roupas. Lembra daquela história? A Nina falou que as roupas não cabiam mais nela. E aí ela grita, grita, grita o suficiente pro Andrew escutar. E ele desce, vê o que tá acontecendo. Millie, vai pro seu quarto, a gente precisa de um tempo sozinho. A Millie vai pro quarto, vai nada, fica lá na escadinha escutando tudo. O Andrew pergunta: quando você se tornou uma pessoa tão cruel? E ela fala: as pessoas mudam. E ele fala que ele não consegue mais fazer isso, que ele não tá mais apaixonado por ela. Quero você fora dessa casa. Ela faz a mala na velocidade da luz e sai. No mesmo segundo, o Andrew chega assim no cangotinho da Millie e fala assim: faz tempo que eu queria ficar sozinho com você. Tá ficando no quarto de hóspedes, né? Que é onde ela acorda junto com o Andrew. Ai, eu fico tão feliz em acordar do seu lado e não do lado dela. A primeira coisa que ele fala é da outra. Ela desce pra tomar café com o Andrew e ele já começa também a reclamar do Enzo novamente. Vai lá e despede o Enzo. Antes do Enzo ir embora, ele vai até a Millie, agora que só estão os dois na casa, e no inglês perfeitíssimo, ele vira e fala assim: Millie, pelo amor de Deus, vai embora dessa casa, você tá correndo um perigo. Mas antes que ele pudesse explicar, novamente interrompem ele e o Andrew grita o nome do Enzo pra ele ir embora da casa dele. Acompanhamos a Millie, que ele está indo no mercado, fazendo umas compras. Aí, de repente, uma mulher completamente aleatória, e precisamos de pessoas aleatórias nesse livro, para que eles expliquem coisas pra gente. A moça fala assim: ai, você trabalha com a Nina, pra Nina, né? E a Millie assim: não mais, né? Mas não vou falar. Você assim, nossa, o que aconteceu com a Nina que ela não me responde? Ah, às vezes ela tem. Às vezes ela esqueceu, mas ela fica assim, ah, realmente, né? Às vezes a Nina é meio instável, né? Não dá pra confiar 100% na cabeça dela, né? Porque ela era maluca. E ela solta o detalhe. Ai, nossa, acho tão legal que você deixa a Nina confiar em você 100% e sempre segue seus movimentos. E a Millie assim, como assim? Ah, esse celular que você tem não é a Nina que te deu? Assim, foi a Nina que me deu. Ah, então, nesse celular tem um aplicativo de rastreamento. Ah, quer saber? Chega, chega. E aí ela sobe no sótão pra pegar as coisas dela pra ela se mudar para o quarto principal. Aí ele pergunta: ah, foi você que pegou os meus livros? E tinha uns livros que ela tava lendo e deixou em cima da mesa, não guardou de volta? Ele, aconteceu alguma coisa? Ela assim, não, eu prefiro não falar. Aí ele, tudo bem, eu faço você esquecer. E aí, ali no sótão mesmo, eles fazem naquela caminha solteira que ela tanto reclamava que era dura. Aí ela acorda 3 horas da manhã, percebe que o Andrew não tá mais ali, né? E a porta é emperrada. E ela já tinha percebido antes que a porta emperra. Fez mais força, e ela realmente percebeu que ela tava presa dentro do sótão. Quando a gente acha que a gente vai entender o que aconteceu, o livro muda. E agora a gente vai acompanhar a Nina e ver o que tá acontecendo. Ela está tranquila, deitada numa cama de hotel. Ela olha o celular dela, percebeu que tem um aplicativo de rastreamento e que ela deletou, apagou, desligou. E aí ela falou assim: garota esperta. Garota esperta, gente. A gente precisou de uma personagem aleatória no mercado, no momento aleatório, pra avisar ela que tinha um aplicativo de rastreamento. E ela começa a contar a história de como eles conheceram. Que ela teve uma noite casual, ela acabou grávida. Ela decidiu que ela ia ter a bebê, que ela ia cuidar dela sozinha, porque os pais dela morreram num acidente de avião. Acho que foi acidente de avião ou de carro quando ela era muito nova. Ela trabalhava como recepcionista numa empresa enorme. A empresa de quem? Do Andrew. Filho do CEO, o CEO se aposentou e ele virou o dono, né? É assim, nepotismo. Meu favorito. A neném era ainda muito neném e ela precisava tirar o leite. O chefe dela falou assim: ah, eu preciso que você imprima um negócio pra mim, traz pra mim. Ela vai imprimir as 500 mil folhas e quando ela entra na sala de reunião pra entregar o papel, todo mundo tá encarando ela de uma forma esquisita. Ela percebe que é esquisito. E quando ela vê, o peito dela vazou. Ela morre de vergonha, deixa o papel e sai correndo. Aí quando ela sai do banheiro, o Andrew está lá na frente do banheiro, assim. Aí ele, ah, eu queria saber se você tava bem. Ela, eu tô bem, sim. Eu assim, seu chefe foi muito horrível, ele foi um babaca, não sei o quê. Pro seu intervalo, né? Vamos almoçar junto? Ela assim, vamos. Por que ela negaria, né? Aí você acha, ai, ele vai levar ela pra um restaurante. Ele fala que é o melhor cachorro quente daquela cidade, entendeu? E ela pensa assim, nossa, como ele é humilde. É pão com salsicha.
Conversa, aí ele falou assim, preciso voltar. E aí que ele manda a cartada, deixa eu te compensar, já que eu não te levei no restaurante, você tá comendo pão com salsicha. Então ela fica assim, eu não posso, não consigo, eu não tenho ninguém pra deixar a minha filha. E ele mandou, não, a minha mãe adora crianças. Se eu pedir pra ela, ela vai ficar com sua filha e cuidar dela à noite. E ela falou assim, tudo bem que ele é o CEO da empresa, ele é uma pessoa conhecida, mas ao mesmo tempo ele é um desconhecido. Você não conhece ele, você não sabe quem é a mãe dele e você vai deixar a sua filha com uma pessoa desconhecida aleatória. Agora eles estão há 3 meses casados e ela pensa, nossa, como ele é o marido, o homem perfeito. Eu preciso ter uma esposa perfeita, lógico. Aí ela faz o quê? Pinta o cabelo dela de loiro, porque ele gosta de cabelos loiros. Aí ela tá sempre usando branco, porque é a cor favorita dele. Aí um dos dias que ela tá tentando ser a esposa perfeita para o homem perfeito, ele fala assim pra ela, você me ajuda aí lá no sótão, porque tem uns documentos, eu preciso achar. E no sótão ela percebe que não tem nada. Não tem documentos, né? Só tem um armário, um balde, uma caminha. Ele vai lá e fecha a porta. Ela fala que ela foi gritando porque ela acha uma meia hora até ele voltar e aparecer. Ai, oi. Eu falei assim, gente, abre aí, cara, que isso? Eu tô aqui faz meia hora. Abre, ele falou assim, eu vou. Mas agora não. Assim, como assim agora não? E ela começa a levantar a voz, começa a gritar com ele. E ele fala assim, quando você se acalmar, eu abro essa porta pra você. E vai embora. Ela acha que se passam 3 horas, ela só consegue pensar na filha dela. Ela bate, arranha a porta. Porque é uma coisa que a Millie tinha percebido, né, quando ela chegou. Que a porta, ela tinha coisa esquisita, ela tinha uns arranhões, né? Mas ela tentou não pensar muito sobre isso, porque ela estava precisando desse emprego. E o Andrew aparece. E ele fala assim, viu, gata? Eu não posso ter uma esposa que tenha a raiz dela aparecendo. Eu preciso que seja um cabelo perfeito e arrumado. Ela fala assim, tá bom, me desculpa, eu saio daqui, eu marco um salão amanhã, vou amanhã, de manhã, primeira coisa. Ele manda, quem sabe, amanhã a gente conversa sobre isso. Ela tenta pensar alguma coisa, porque ela percebe que ela não vai sair dali, e ela vê que tem um balde com 3 garrafinhas d'água. E é isso que ela vai ter que fazer, fracionar a água dela e fazer xixi naquele balde. O Andrew aparece de manhã e fala assim, bom dia, meu amor, Nina. Então, para sua missão, para você aprender a cuidar melhor do seu cabelo, eu quero que você me dê 100 fios do seu cabelo e eu preciso que eles tenham a raiz, preciso que eles tenham um folículo. Ela falou assim, eu faço agora, arranco agora. Ele, não, eu estou indo pro trabalho. E quando ele aparece, ela coloca embaixo da porta, que tem um vãozinho, e fala, entrega pra ele e fala assim, me deixa sair. Aí ele, calma, calma. Aí ele conta cada um do fio e fala assim, que pena, não tem 100 com os folículos. Tem 100 cabelos, mas nem todos têm a raiz, que pena. Você vai ter que fazer isso de novo. Eu preciso de mais 100, tá? Com raiz. Beijo. Uma noite inteira se passa, ela já arrancou 100 fios tudo de novo. Acabou a água dela, ela fez xixi no pote, ela só tava preocupada com a filha dela. E aí, quando ele chega de manhã, ela entrega o envelope de novo pra ele e fala assim: agora tem 100. E aí, ele abre a porta pra ela. E ela pensou que quando esse momento chegasse, ela pularia em cima dele, pegaria a filha e ia embora. Só que ela não tem mais força, porque se passaram entre 2 dias e meio, 3 dias. Ela não comeu, ela só tinha 3 garrafinhas d'água, então ela tá podre. E aí ele vai lá e ajuda ela. Aí ela é colocada na cama e ela apaga. De repente ela é acordada com notificações no celular dela. Ela não sabe quanto tempo passou, porque ela apagou. E são várias mensagens do Andrew. Tipo, preocupadas. Ai, meu amor, como você tá? Me responde, tô tentando falar com você. E aí ela escuta uma torneira no banheiro ligada. Só que ela tá confusa, ela tá cansada, ela tá desnorteada. E ela lembra, cadê a minha filha? Porque nesse momento ele falou que a Cecília tava com a sogra, que tava cuidando e que a criança tava bem. A cena que ela vê quando ela abre a porta do banheiro é da banheira quase cheia. A filha dela tá lá, apagada, apoiada assim na beira da banheira e o olho, tentando abrir o olho, e ela não reage e não responde. A Nina entra em desespero, ela tenta recuperar as últimas forças que ela tem como mãe pra salvar a filha dela, porque ela tá com a perna tremendo, ela tá muito cansada, ela não come há 3 dias. Ela consegue fechar a torneira, ela tá tendo forças pra conseguir pegar a filha dela, quando ela sente um braço em volta dela, levantando ela e levantando a Cecília. Ela fala assim, graças a Deus, perceberam que eu sumi, perceberam o que aconteceu e vieram resgatar a gente. Lá na maca, tiram a criança fica bem. E aí a Nina começa a escutar as pessoas falando dos. Ela não sabia se eram policiais ou bombeiros, né? Falando. Ela drogou a criança dela. Ela percebe que eles estão ali não para ajudar, porque eles perceberam que a Nina subiu. Não, eles receberam uma ligação do Andrew falando: ai, eu sou um esposo muito preocupado. E ela tá muito estranha ultimamente. E ela não me responde. As autoridades chegam na casa e falam: realmente.
porque ela se drogou a filha dela e tentou matar a filha dela na banheira. E por causa desse acontecimento que ela é internada em um hospital psiquiátrico e ela fica 8 meses lá. E os primeiros meses ela não conseguia ver a filha dela, né? Era proibida por causa do caso que aconteceu. E esse era é sempre a maior preocupação dela, né? Porque ela tem essa criança tá na mão desse cara maluco e ela não tem como fugir por agora. Então, os médicos falam pra ela tem várias consultas com médicos, ela toma muito remédio e ficam falando pra ela: Nina, isso não aconteceu, isso é uma coisa da sua cabeça. Você precisa aceitar o fato que a realidade não é essa, é a outra, que você tentou matar a sua filha. Ela escuta tanto isso que ela começa a acreditar, ela quer acreditar. Até porque ela sabe, no momento que ela fala que ela acredita, ela vai sair dali e vai ver a filha dela, né? Ela recebe alta, passa-se uns dias, aí toda vez que ela sai e volta pra casa, a filha dela sempre sai correndo na direção dela, abraça ela e fica tipo, mamãe. Porque ela percebe que tem uma coisa esquisita. E ela tá ela e o Andrew, e a sogra tá cuidando da criança, como sempre. A sogra reclama: Andrew, você viu que você saiu e deixou uma luz acesa lá em cima? Mas a sogra dela tá sempre reclamando. Reclama de como ela cuida da menina, como ela mima ela, como ela veste ela. O médico falou pra ela, o psicólogo dela falou assim: você tem que enfrentar esse seu medo, porque o negócio do sótão não existe. E o Andrew fala assim: é uma ótima ideia. Eu acho que você tinha sim que enfrentar o seu medo e entrar de volta no sótão. Coloca a criança pra dormir, vê ela bonitinha, fala assim: vamos lá ao sótão, vamos nós. E no que ela sobe no sótão, morrendo de medo, cagada, mas ela entra. O que acontece? A porta fechada atrás dela. E aí ele começa a falar assim: você tem que entender o privilégio que você tem de ter energia. Existem países que as pessoas não têm energia suficiente para viver e você tá gastando, deixando a luz acesa. Aí ela tenta acender a luz e ela percebe que tem duas lâmpadas muito, muito fortes e que não tem nenhuma luz da lua entrando pela janela, porque ele vedou a janela e a única opção que ela tem ou é muita luz ou é o total breu e escuridão. Ela vai ter que fracionar a água dela, como sempre, usar o balde e esperar pra ver quanto tempo que ele vai deixar ela lá. E aí, quando ele volta, ele fala que ele tem uma condição pra ela, pra ele conseguir abrir a porta. Ele fala assim: você nunca vai poder contar isso pra ninguém. Ninguém vai ficar sabendo. E se você contar, eu vou taxar você de maluca e você vai perder sua filha. Ela se vê refém. E quando você percebe, passam-se 7 anos. Ela passa 7 anos com ele, com idas e vindas no sótão. A filha dela começa a perceber um padrão, que toda vez que ela faz alguma manha, ou ela desobedece, ou ela faz alguma coisa que crianças fazem. Crianças são complicadas. Ela percebe que a mãe dela some por uns dias. Porque quando a criança faz alguma coisa, quem paga é a mãe. Então a criança virou um robô, não faz nada, não responde nada, usa o que os adultos querem que ela use, tenta comer o que os adultos querem que ela coma, responde do jeito que eles querem que ela responda. Já pensou em fugir? Ela guardou dinheiro numa bota, só que ele achou. Ela começa a reclamar de volta pra ele as coisas que ele faz. Igual que ele faz com ela, só que ela não coloca ele no sótão, obviamente, né? Ela reclama, só que ele não acha ruim. Eles ainda transam e ela não gosta, ela acha horroroso, né? E aí ela decide engordar, porque ela acha que se ela engordar, ela não vai ficar atraente pra ele e eles não vão fazer mais nada. E é nessa época que o Enzo é contratado. E ela pensa: nossa, o meu marido me tortura. Ela fala em voz alta assim. Ela. Aí o Enzo olha assim pra ela, ele tenta, só que ela sai correndo. É um outro dia que ela está no sótão novamente. Ela nem lembra mais o porquê. A missão dela dessa vez é que ela tem que passar spray de pimenta na própria cara. Ela olha pela janela e ela se encontra com o olhar do Enzo. De repente ela ouve na porta, soco, 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 falando: Nina, você tá aí dentro? Aí ela fala assim: tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele falou assim: fala pra mim, não mente pra mim. Ele, o inglês perfeito. Ela fica assim, chocada. E ela fala assim: era verdade, né, o que você me falou. Seu marido te tortura, né? Ah, não, para, senão vai ser pior. E ela meio que abre o jogo e fala assim: que isso realmente acontece, que ela é torturada lá dentro e que ele fala: eu vou acabar com ele. E ela fica assim: você quer ser deportado, Enzo? Você quer que as nossas vidas se acabem? E ela fala, né, que ela é refém, né, que senão ela vai ficar sem a criança dela e que não adianta. E ele fala assim: tudo bem. Tudo bem, eu vou esperar dessa vez, mas eu vou te ajudar. E ela fala que nos dias seguintes que ela sai do sótão, ele é um homem perfeito, um marido perfeito, compra coisa pra ela. O Enzo vai falar com ela e fala assim: eu vou te ajudar. Ela vai pra casa dele e aí ele conta da história, porque ele tem uma tatuagem escrito Antônia. Conta que é da irmã dele. Que ele fala assim: a minha irmã era como você. Ela se casou com um cara muito rico, muito poderoso, e ele batia nela sempre. Ele era muito abusivo, a gente tentava ajudar ela, mas era muito difícil, ele tinha muito poder, ela não conseguia. Até uma noite
que ele ficou com tanta raiva, empurrou ela da escada e ela morreu. Ele disse que se vingou, não matou o cara, só que por causa do cara ser tão grande, ter tanto poder, ele teve que fugir da Itália e ele não pode voltar mais. E aí ele fala pra ela, ó, você vai precisar ter 2 contas em bancos diferentes. Você vai precisar desse documento novo pra você e pra Cecília. Ela planeja, ela tem os 2 bancos, ela tem os documentos em um banco e o dinheiro no outro. Quando a Nina chega em casa, feliz que as coisas vão mudar, quem está sentado na mesa central com os documentos dela, tudo assim, os documentos falsos novos dela, olhando pra ela falando: E aí, você tentou mesmo fugir de mim? Sótão agora. Ela ainda desesperou, ela falou assim: Não, eu não posso voltar pra lá. Ela pensando que ela falou que ela ia buscar a filha dela, ela entra no carro, sai correndo e ela vai pra casa do Enzo e fala assim: Deu merda, ele descobriu, ele sabe. Eu, mas você vai matar ele. Eu assim: Não, calma. Que a Nina tem um plano. Ela fala assim: Era muito óbvio. Por que eu não pensei nisso antes? Eu vou arranjar uma mulher mais nova e gata pra ele se distrair de mim e eu fugir. Que é o plano que ela tem de contratar a empregada. E o que ela precisava era de uma mulher jovem, bonita e desesperada. Aí ela encontra a Millie, que é jovem, bonita, desesperada e já foi presa. Então ela tem um plus de desespero a mais. Ela conta pro Enzo. O Enzo não gosta dessa história, não gosta dessa ideia, mas fala assim: Eu vou te apoiar por enquanto. Vamos ver. E aí, quando o Andrew vê que tem uma mulher nova na casa dele, a hora que ela tá saindo pro carro, ele chega, pega o braço da Nina e fala assim: O que é isso? O que tá acontecendo? Ela falou assim: Eu te falei que eu ia contratar alguém. A casa fica uma zona e eu não vou limpar. E aí ele fala assim: Você colocou ela no sótão. O sótão é o seu quarto. Lá é o seu lugar. Aí ela fala assim: Então tá, você não quer? Você mesmo despeça ela. Porque eu não vou fazer isso. Eu tô indo embora. E vai pra onde ela tem que fazer. Só que aí ele chega, ele vê a casa limpa. E uma coisa que a Nina fala: Vê a Millie de calça skinny. Aí ele fala assim: ela pode ficar. E aí que a gente começa a ver as histórias de todas as vezes que a Nina fez a vida da Millie um inferno, só que do outro lado, a outra versão. E que ela fez tudo de propósito, que ela queria que a Millie odiasse ela e que ela falasse autossuficiente para que o Andrew chegasse e visse a cena e se fizesse de bom moço, defendesse a Millie. E foi ela que ligou pra sogra, ou ex-sogra no caso, falando assim: Oi, sogrinha. Então, eu não contei pro Andrew ainda, mas eu queria que você fosse a primeira a saber. Eu tô atrasada, minha menstruação tá atrasada, então eu acho que eu estou grávida, hahaha. E a moça ficou assim: Ah, entendi. Aí ela, tipo, fez que fez pra ex-sogra dela mandar a caixa. A caixa cheia de coisa de bebê foi tudo plano da Nina, pra eles terem mais coisas pra brigar. Quando ela viu no celular dela que ela tava localizando a Millie, ela viu que os dois estavam em Manhattan assistindo o show da Broadway. Ela falou assim: Eu consegui. Meu plano foi perfeito. Eu estou livre. E ela percebeu o jeito que os dois se olhavam depois que eles voltaram da viagem. E ela ficou assim: Eu sou uma gênia. Enquanto ela se delicia da nova liberdade dela. E quando ela abre a porta, ela vê o quê? É o Enzo, o jardineiro. E aí ela fica toda feliz, conta pra ele: ele pediu divórcio, eu tô livre, não sei o quê. Eles comemoram. E ele vai lá e beija ela. E ela fica assim: rally rola no quarto do hotel. E aí, quando tudo acaba, ela vira e fala assim pra ele: Nossa, curioso, né? Eu achava que você me via como minha irmã. E ele assim: Tá louca? Lógico que não. E sabe o que é o pior? A primeira vez que eu li, a segunda vez eu não achei tanto. Mas a primeira vez que eu li esse livro, eu também achei. Enquanto a Nina está tendo essa noite, voltamos pra Millie, que ela está no quarto. E aí, quando o Andrew aparece, ela pede pra ele abrir e ele fica assim: Vou, mas não agora não. E quando ela percebe, tem 3 livros junto com ela, bem pesados, com conteúdo. E ele fala assim: Você tem que colocar os 3 livros em cima da sua barriga e ficar com eles por 3 horas. Ela fala: Eu não vou fazer isso. E o Andrew já responde: Você não tá entendendo. Que fala que ela vai ter que fazer isso, senão ela não vai sair do quarto. Ela vira: Pronto, coloquei. Aí ele: Você não colocou, não. Ela: Como que você sabe? Como que você poderia saber? Aí ele: Porque eu observo tudo. Eu estou te vendo. Que você descobre que tem uma câmera lá dentro do quarto do sótão. Depois de muito tempo, ela percebe que a única forma dela sair lá de dentro, a única forma dela não morrer de sede e de fome é realmente fazendo isso. Ela vai lá e coloca os 3 livros em cima da barriga dela e espera dar 3 horas. Ela tá toda roxa, tá com as costas doendo, toda podre. Ele abre, entra, dá uma água pra ela, ela bebe, ela tá encostada assim no colchão, tipo, podre.
E aí ele falou assim, como que você tá? Ela falou, como você imagina que eu tô? E por algum motivo, ele acaba mostrando pra ela o aplicativo no celular dele, que mostra onde tá a câmera e mostra assim, olha, parece um filme, não é? As cores são muito boas. No momento que ele fala isso, quando ele percebe, ela tá com spray de pimenta na mão e dá na cara dele. Pra eu ter certeza, eu não faço uma vez, faço duas vezes, pego o celular dele, saio correndo. E fecho e tranco a porta. E é nessa hora que ela lembra o mesmo sentimento do coração dela bater nessa velocidade quando ela fez o que ela fez para ser presa, para estar presa. E é aí que a gente descobre o que acontece. A Millie, quando ela tinha 17 anos, ela estava numa escola que era especializada em adolescentes problemáticos, sabe? E aí, uma certa noite, eram divididos, né, pelo a parte das meninas e a parte dos meninos. E aí, uma certa noite, ela e as amigas dela decidem ir pra uma festa que tá do lado lá dos meninos. E ela escuta a voz da amiga dela gritando, gritando por socorro, gritando por ajuda. E aí ela abre a porta e ela trava por um segundo assim, ela fica chocada. Ela vê um menino que é jogador de futebol americano de 90 quilos em cima da amiga dela, tentando abusar sexualmente da amiga dela. E ele rindo, tipo, hahaha, em cima dela. Ela vai entrando, passando a mão em qualquer coisa, e ela sente algo, e ela vê que é um peso de papel, e ela vai lá e dá na cabeça dele. Ela bate uma, duas, três. Ela vai batendo na cabeça dele, assim, até ele parar de rir, até ele parar de responder. E quando ela percebe, ela matou ele. A Nina tinha contado pra gente sobre a ficha, né, da Millie. Ela começa a contar que todas tiveram uma justificativa. Ela conta como a primeira vez, quando ela empurrou um menininho do trepa-trepa que eles estavam brincando, foi porque ele tava falando mal da amiga dela. E ela falou, ai, e a segunda vez, porque falaram que ela furou o pneu, acho que vandalizou o carro, não lembro se foi só o pneu, do professor de matemática dela. E eu falei assim, nossa, é de graça, é só porque ela tirou uma nota ruim. A Millie conta que, na verdade, o professor dela falou assim, tá vendo essa nota? Eu posso muito bem melhorar essa nota, mas se eu der uma apalpada em você toda. Depois que ela acalmou um pouco o coração dela e o Andrew começa a gritar, ela começa a jogar o jogo dele e fala assim, ah, eu vou beber uma água e comer um lanchinho aqui, tá? Já já eu volto. Ela vai checar no Andrew e ele tá full pistola com ela, xinga, chama ela de vagabunda, fala que vai matar ela, que não sei o que. E ela assim, eu não gosto desse linguajar, não, eu, hein? Então, pra você aprender, você coloca os mesmos livros que eu coloquei na sua barriga e fica aí 3 horas. E aí ele coloca, só que ela percebe que ele tá meio confortável demais. Quero mais pra baixo. Ela olhando, né, no celular. E aí ele coloca, tipo, mais pra baixo da pelvis. Aí ele fica mal. E ela assim, então tá, vou dormir, beijo. Enquanto ela vai lá ver o Andrew, a gente acompanha a Nina, que vai falar com a CC, a Cecília, no acampamento. E o Enzo liga pra Nina. E a Nina fala assim: oi, boa tarde, vim pegar minha filha aqui. Aí ele fala assim: não faz isso. Por favor, vai falar com a Millie, vai lá na casa, não deixa a Millie daquele jeito. Dó dela? Ela ficou com o meu marido, ela dormiu com o meu esposo, é pra eu ter dó dela. E o Enzo fala, tipo, você que planejou tudo isso. E a Nina, mas ela não precisava morder a isca. Ficou com ele porque quis. Mas a Millie não sai de casa há 3 dias. Ela sumiu. E você sabe o que isso significa. Tudo bem. Aí ela decide ir lá ver como que tá a Millie. Ela deixa a criança com o Enzo. Ela chega na casa. Realmente, tipo assim, tá, a luz tá escura, não tem nada acontecendo, não tem um barulho. Mas ela sente o ar ruim. Entendeu? E ela fica, Andrew, Millie. E quando ela abre, ela coloca a chave na porta, ela abre, ela vê um corpo no chão. Que tá meio escuro assim, mas ela consegue ver um corpo no chão, sangue e o cheiro. E ela vomita, assim. Quando ela percebe, a Millie tá atrás dela, apontando spray de pimenta pra ela. A Nina pergunta pra Millie, há quanto tempo ele tá assim? E ela, não sei, 5, 6 dias? Isso que ela tinha sumido há 3 dias. Tava sumida há 3 dias, de repente virou uma semana quase. Falou assim, eu posso checar? Porque ela ainda tá com spray de pimenta assim na cara da Nina. Aí ela falou assim, checa. Aí ela vê os pontos vitais dele e realmente não tem nenhum batimento e o Andrew está morto. As duas se olham assim, aí a Millie senta na cama, cai assim, fica, meu Deus, eu tô ferrada, eu vou ser presa o resto da minha vida. Tipo, agora que as coisas estão, né, começando a entrar no cérebro dela depois de tudo que aconteceu. É aí que a Millie conta pra gente o que aconteceu. Ele já tá podre, já deu 12 horas que ele tá lá dentro. Ele tinha reclamado da água, tem pouca água. Ela ficou pensando, né, talvez eu esteja fazendo a coisa certa, porque quantas outras meninas já estiveram aqui, ou quantas outras poderiam estar aqui dentro, né? E aí ela passa um alicate que ela tinha pego na caixinha de ferramentas dele por baixo da
portinha e fala assim: arranca um dente. Você não quer sair? Você não vai ficar sem água? Arranca o seu dente. E ele começa a grunhir com um barulho assim, e ela olha pela câmera e ele tá agachado, e ele levou o alicate à boca, assim. E aí é nessa hora que ela fala assim, ele vai fazer isso mesmo, que agonia, eu não vou olhar. Ela que deu a ideia, ela que falou, e ela disse, não, não vou olhar não. E acaba que ele arranca 3 dentes da boca dele, no alicate, assim, e ela deixou ele lá. Não explica o que aconteceu, se ela realmente se perdeu no tempo da tortura que ela passou, dela tentando se recuperar, ou dela tentando entender o que tá acontecendo, qualquer outra coisa, dela se planejar em fugir. Ela vira pra Millie e fala assim, vai embora. Assim, como assim? Você não vai presa. Nina, como assim? Ela falou assim, corre agora, antes de eu mudar de ideia. Ela corre, ela vai embora, pega as coisas dela e você só escuta a porta batendo. E faltam 14 páginas pra acabar esse livro. E tem coisas e perguntas que eu ainda tenho, mas só faltam 14 páginas. Tudo bem. Ela liga pra polícia, fica sentadinha no sofá a esperar o que tá acontecendo. Enquanto isso, o detetive tá lá em cima vendo o corpo do marido dela, ela liga pro Enzo, ela conta o que aconteceu, bem resumidamente, e falou assim, a polícia tá aqui, eles estão comigo e é isso, por favor, cuida da minha filha. E o Enzo falou assim, eu vou testemunhar ao seu favor, pode deixar, você não tá sozinha. Aí o detetive vai descendo, ela, né, guarda o celular dela, que ela não podia estar mexendo. E a primeira coisa que ele pergunta pra Nina é sobre os hematomas no corpo dele, que é dos livros que ele deixou, né? Que hematoma. Porque ela não sabia. Ela realmente não sabia dos livros, e porque a história foi assim. Ela falou que o marido dela subiu no sótão, ela acha que ele se trancou lá sozinho sem querer, a porta emperrou, e aí ele morreu de desidratação e de fome e ficou lá em cima. Só que aí como que ela explica os dentes? Ela não faz ideia. Mas é isso. E ele falou assim, você não reparou que ele sumiu? Ah, eu achei que ele tinha viajado. E quando ele vai para o aeroporto, ele vai de táxi. Ele deixa o carro dele aqui e ele vai. E aí o detetive falou assim: ah, eu tô sabendo que ele pediu o divórcio para você sair da casa, né? Ela falou assim: é. Aí ela aproveitou esse momento e falou assim: é por isso que eu não sabia que ele tava lá em cima. Porque a gente não tava conversando, a gente ia se separar, a gente tinha brigado, então a gente não tava conversando muito. Aí ele falou assim: aí eu fiquei sabendo também, né, o detetive, que você tem uma empregada. Cadê essa gata? Cadê a menina? Aí ele falou assim: ah, eu também não sei, porque quando a gente brigou, eu achei meio desnecessário. Ela tá por aqui, né, por esse momento, e eu dei folga pra ela por uma semana. Então ela pode estar em qualquer outro lugar e eu não faço ideia. Ela falou assim: eu vou defender essa menina não vai ser presa de novo. O detetive fala pra Nina: então você quer que eu acredite que ele, um homem adulto, ficou lá dentro? Tudo bem, ele pode ter se prendido, acontece. Mas aí ele ficou lá dentro, enlouqueceu e arrancou 3 dentes dele? Aí a Nina fala assim: talvez você não conhecia ele, né? Você não sabe como ele era. Aí o detetive fala assim: vou te corrigir aqui porque eu sim conheço esse homem, eu sei quem ele é. Aí ela fala assim: ah, fudeu então. E aí que ele conta que a filha dele era ex-noiva do Andrew. Quando a minha filha namorou com ele e ficou noiva dele, quando eles se separaram, ela não quis falar sobre isso. Ela não quis falar sobre o assunto. Ela decidiu mudar de nome e mudar de estado. E ela nunca mais foi a mesma e aparentemente ela também não namora mais. Mas ele também disse que muitos policiais tinham sido comprados pelos pais do Andrew. E ele falou assim: mas eu não fui comprado. Que aconteceu, calhou que ele foi transferido para a mesma cidade que o Andrew morava, ele morreu, morava. Tava tentando pesquisar o que ele tá fazendo hoje em dia e ele viu a história da Nina. E eu quero ler para vocês como que acaba o plot do livro, um assassinato, ou toda a história do sótão. Eu vou ler para vocês como que acaba. O detetive, em voz alta para todo mundo e os colegas dele lá em cima escutarem, falou assim: na minha opinião, diz ele, esse sótão é um perigo. Parece mesmo muito fácil ficar preso lá dentro. Aí a voz dele voltou ao normal para falar com a Nina. É uma pena que tenha acontecido isso com seu marido. Tenho certeza de que o meu amigo que cuida da autópsias também vai concordar. Que fique de lição, certo? E volta pro sótão para falar com o grupo dele. E simplesmente é assim que o plot do livro acaba. E o plano dela aparentemente funcionou. De achar alguém, de fazer com que a Millie fosse a assassina dele. A Millie pergunta pra Nina: você deixou o spray de pimenta de propósito pra eu ver? Ela falou assim, sim. Ela deixou o spray de pimenta de propósito por alguma chance da Millie conseguir se defender. Baseado também em muita coincidência, porque calhou-se que era o pai da ex-noiva dele, que calhou-se que ele
foi transferido para a cidade. Essa ligação para a polícia foi no distrito dele e calhou-se que ele resolveu, escutou, porque só tem ele de detetive em todo aquele distrito na qual a ligação foi feita. E calhou-se que ele falou assim: não, eu resolvo, pode deixar, porque todo mundo ali é comprado. E aí alguém liga diretamente da casa do Andrew Winchester, que você fica ouvindo o tempo todo. Ah, influentes, compraram um monte de gente. E aí você vai mandar o único detetive que não é comprado, ele fala abertamente que ele sabe que muitos comprados e eles não. Então, as pessoas compradas provavelmente sabem que esse detetive não foi comprado. Então, que a próxima cena é o quê? O enterro de Andrew. Ah, que pena, né? A Nina conta que ela tá com um paninho, entendeu? Que ela fica fingindo que ela tá chorando, ela conseguiu derrubar uma lágrima. Fica olhando pro Enzo e ela pensa, nossa, realmente, o Enzo e a Millie são os meus super-heróis. Eles salvaram a minha vida. Quem que chega? Os pais do Andrew. O pai não aguenta, chora e fala, ai, eu preciso de um minuto. E vai chorar pra algum canto. Aí sobra a Evelyn, que é a ex-sogra dela. Então a Evelyn solta pra ela, então, né, eu conversei com uma pessoa próxima minha que trabalha na delegacia, né? Aí a Nina estremece mais um pouco. A Evelyn, a mãe, assim, também falando, eu tô sabendo que faltavam uns dentes na boca do meu filho. Ela manda assim, eu sempre falei pra ele que higiene bucal é muito importante. Sempre é uma punição quando você quebra as regras. Evelyn, se você não cuida dos seus dentes, você perde o privilégio de ter dentes. Evelyn, ele sabia que essa era a minha regra. Achei que tinha aprendido quando arranquei o dente de leite dele com um alicate. Uma pena que ele nunca tenha aprendido a lição. Estou feliz por você por ter imposto e ensinado a ele uma lição. Essa informação que a gente recebe inteira, de que a mãe dele torturava ele quando era criança, as coisas que o Andrew fazia com a Nina e a Millie, ele era feito nele pela mãe dele. E essa conversa toda que a gente descobre dura em uma página só. E depois disso, a Evelyn vai embora. E esse é o único tipo de informação que a gente tem sobre esse lore, o plot todo. O motivo do seu vilão ser como ele é. Você deu um motivo pra ele. Explicou, entre muitas aspas, jogou uma pequena informação. O cara principal do seu livro é do jeito que ele é, porque ele aprendeu com a mãe dele. E é isso, você me fala isso em uma página e o seu livro acaba. Ele fazia isso com a Nina e com a Millie, porque ele aprendeu que é assim que tem que ser feito, que a mãe dele falou. É assim que as pessoas aprendem as lições dela, a vida real é assim. Ou ela nunca ensinou abertamente, falando assim, é assim que você tem que fazer. E ele só colocou na cabeça dele assim, é assim que eu tenho que fazer, e passou pra frente. E o pai dele, a Evelyn falando tipo, ai, fico feliz por você, por se impor e colocar uma regra nele. Ela sempre imaginou que algum cônjuge do filho dela iria fazer isso também, iria aprender e fazer de volta. Ela sempre esperou que isso acontecesse, ou ela só está surpresa, chocada? E um livro inteiro você fica sabendo que a Evelyn não gosta da Nina. Então, como que ela está? Eu fico feliz por você, não sei o que, não sei o que. O livro acaba aí. E depois eles só apresentam um epílogo pra você, mas o livro acaba aí. Você leu ele inteiro pra faltar 14 páginas, mais o epílogo, pra ele não explicar direito de nada. E o epílogo começa como o livro começa também, o que é um pouco poético, o que eu aprovo. Uma estrelinha pra esse livro. E aí a Millie está lá, entendeu? Uma entrevista de emprego para ser a empregada novamente. Aí a moça manda e fala assim, viu? Nina Winchester, ela que me recomendou você. A moça, ela dá uma passada de mão assim num conjunto de facas que ela tem, depois passa a mãozinha assim na manga dela, e a Millie percebe que ela tem um hematoma, um roxão no braço dela, que é claramente alguém agarrando ela. Finalizar, a moça pergunta, então, você pode me ajudar, Millie? E a Millie manda, sim, acho que sim. E o livro acaba. O livro acaba aí. Basicamente, a Millie virou uma assassina de aluguel no final. A Millie, ela é uma mulher cheia de traumas. Ela foi presa. E esse trauma fez ela virar uma assassina de aluguel? Como assim? Até porque ela não matou o menino por vontade própria, porque ela olhou ele um dia, ficou sabendo das histórias dele, ela planejou, ela foi lá e matou ele. Não, tudo bem que ela foi batendo até ele parar de respirar, né? Tudo bem, mas isso foi no ódio, não foi planejado. Eu tinha visto um comentário sobre isso, transformaram o trauma dela
em Assassina de Aluguel, e eu não consigo deixar de pensar nisso. Ah, é a Zine da edição. Desculpa pelo jumpscare, é que eu só acho que as minhas considerações finais ficaram um pouco confusas, então eu vou tentar dar uma organizada aqui e tentar me explicar. Parece muito que eu fiz esse vídeo só pra falar mal desse livro. Ele não é tão ruim, mas o problema é que as coisas ruins, elas se repetem muito, e elas são muito consistentes, e é difícil esquecer e ignorar. Há partes que eu acredito que a autora quer que a gente goste da nossa protagonista, a Millie, né? Eu acho que ela coloca pensamentos da Millie que não fazem ela ser uma pessoa agradável. Como as coisas que ela repara na Nina são coisas que o Andrew vai falar no futuro. O Andrew é um patamar para uma pessoa ruim. Então, se a Millie vai falar isso, não tem como eu achar que é uma pessoa boa quando ela fica falando da aparência e do corpo da Nina toda vez que ela vê essa mulher. Muitas vezes, eu, como leitora, eu tenho que pensar assim, é que ela foi presa, né, por algumas ações que ela tem. Só que aí eu tenho que ficar me lembrando, eu tenho que achar que ela tem isso porque ela foi presa, e não a autora explicando pra gente, mostrando algum tipo de trauma que ela teve nos 10 anos de prisão. Ela não aprofunda nenhum trauma da menina, mas quer que a gente acredite que o que ela passou é o suficiente pra a Nina achar que ela consegue assassinar o Andrew. Ela é inteligente o suficiente para se livrar do Andrew, quando o próprio livro já mostrou que ela não descobre as coisas, são as pessoas, você tem que ter pessoas aleatórias para que a história ganhe um rumo, para que o plot vá para frente. Que acaba entrando naquela regra do falar, mas não mostrar, que inclui também falando que os Winchester, que eu falei o nome deles errado o vídeo inteiro, como eles são influentes, como eles compraram um monte de gente, mas ele só fala e nunca dá um exemplo. E falando em plot, a autora quis adicionar um enredo, alguma coisa pro antagonista dela, que é o Andrew, só que aí ela te dá uma pequena, minúscula informação e ela não te explica mais nada. Ela decidiu, como autora, dar um tipo de motivo, como ele aprendeu a fazer as torturas, mas aí ela não te resolve contar. Então por que você colocou? Não é como respostas que você tem em um livro, uma história que é de final aberto. Ele tem um final, ele tem uma conclusão, mas ele não te explica. Além dele não explicar, você tem que ficar satisfeita que tem um detetive aleatório para resolver todo o seu plot, toda a história que você tem para resumir em 3 páginas. E foi o que eu falei, né? Ela tem ideias muito boas, só que ela não sabe terminar o enredo da história dela. Comparação e briga entre as duas mulheres, você mulher, você pode ter uma briga com outra mulher, você pode não gostar dela, não tem problema nenhum. Mas eu precisava de mais conteúdo e menos julgando ela a partir do marido que ela tinha. Vamos então, amigos, reagir ao trailer do filme? Eu sei que é um pouco difícil julgar, né? Tudo por um trailer, mas vamos ver nós. Nós temos a Sydney, entendeu? Como Millie. Nós temos a Mamma Mia como Nina. O Baby Girl, I Lost Baby Girl, como o Enzo, o jardineiro gostoso, que ele faz o Andrew. E ele também fez um filme do livro da Colleen Hoover. Vamos ver o trailer, vamos! Eles colocaram a Nina de branco. Tcharam! Esse é o seu quarto. O que achou? O quarto é bem diferente do que eu imaginei. Primeiro, não é um quarto ruim, eu achei. Na minha cabeça ele é muito pior. Organizar, cozinhar um pouco. Comida horrorosa. Desculpa, é que eles vivem falando que a comida dela é maravilhosa, cheira muito bem. É comida dos Estados Unidos, né? Eu não posso pedir muita coisa também, né? Tentando fazer um jumpscare. Ele não é assustador assim, ele é um thriller, né? Ele não é um terror. Eu já sei como esse filme vai ser. Eu tô tá vendo. Eu tenho certeza que eles vão fazer muito mais de terror. E a história da Nina vai ser muito mais resumida. Pra ter esse jumpscare do terror. O que eu falei? Eu sabia que o vestido dela ia ser muito diferente. Pelo menos é branca. Porque no livro ele é frente única. E no trailer ele tem um val, né? Porque, né, eu sabia. Eu aposto que ela vai estar de salto também. Aí aparece a Nina com um espelho na mão, cheio de sangue. Eu acho que. Eu vou chutar que isso é um pesadelo que a Millie vai ter. Porque ela tem que ficar mais assustada e o filme tem que ser mais de terror. E por que eu acho também que o filme vai ser muito mais de terror? Porque aparece a Millie comendo o pão com mortadela dela, depois. Mortadela dela? Depois que ela deixa o Andrew lá no sótão e ela tá com sangue. Um sangue muito falso na cara dela, vou te falar. Achei a maquiagem bem ruim. E por que tem sangue? Mas finalizando, é o que eu falei. Tem uma história muito boa, tem uma fofoca muito boa, mas acontece que ela não sabe contar. Faz tempo que você não lê. E você quer uma besteirinha, um negocinho que você não precisa pensar tanto assim. Esse é o livro que eu recomendo, mesmo depois de eu ter contado ele inteiro.
Muito obrigada para quem assistiu até agora. As minhas redes sociais são essas, são todas o mesmo nome. Fitzine, Zine, sou eu. E se você gostou, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se interessar, que vai assistir esse filme. Se você gostou, dá um like, dá um joinha, comenta aí. O que você achou? Você já tinha lido esse livro? Ou você não faz ideia? Você não faz ideia do que eu tô falando? E novamente agradeço de coração muito, muito a quem assistiu até agora. É isso aí, muito obrigada. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até a próxima.